De acordo com as concepções psicanalíticas freudianas, a doença pode aparecer como um meio de autopunição com o objetivo de aliviar a culpa. A culpa, porém, é um sentimento muito difícil de ser reconhecido por algumas pessoas. Outras a reconhecem em demasia e não se movimentam. As pessoas falam em desconforto ou infelicidade, mas não conseguem enxergar em si próprios tal sentimento. Vamos pensar um pouco. Culpa ou responsabilidade? A culpa também é um dos nossos freios. Um perfil extremamente narcisista, por exemplo, não reconhece a culpa. Os perversos, então, não a reconhecem também. Ela é introjetada no sujeito desde a infância, pelo temor à autoridade externa e está presente na cultura de todos os tempos. Seu registro encontra-se no superego. A doença aparece quando estes conteúdos superegóicos se tornam mais rígidos e cobram de forma desmedida o sujeito. Além disso, a doença também pode trazer ganhos, que nomeamos de secundários, como proteção. Se eu me livrar deste comportamento ou não tiver mais isso, o que sobrará? Esse é um dos discursos que remete à culpa e à cobrança por um superego rígido. A doença, ela pode ser usada como uma proteção, para desculpar a incapacidade, por exemplo, para o trabalho, onde entre competidores na vida familiar, como um meio para forçar sacrifícios e demonstrações de afeto de parte dos outros, ou para impor a própria vontade sobre ele. Mas entenda, não é porque ele quer, como algo consciente, proposital. É uma força muito mais forte que sobrepõe sobre a pessoa, e aí ela não consegue sair desse movimento automático sozinha. Dessa forma, podemos assumir que a doença ela tem um início no plano inconsciente, ela é gerada como punição e é a expressão de um desejo do sujeito por afeto ou por uma necessidade, assim como é uma proteção que evita com que o sujeito se exponha a situações indesejáveis, como, por exemplo, o trabalho e a competitividade. É certo que a grande maioria das pessoas rejeita essa ideia e não compreende conscientemente como pode haver algum ganho em adoecer. Assim, o doente jamais percebe a conexão entre doença e comportamento. Entretanto, este também é um processo mental inconsciente. Cabe ao consciente, como um mecanismo de defesa do ego, negar, duvidar, e ao inconsciente buscar a realização de seus desejos a qualquer custo. Até porque o conteúdo inconsciente não tem essa noção de moral, de tempo cronológico, de regras. O inconsciente ele é regido sob o princípio do prazer. Mas aí vem um outro princípio, o princípio da realidade, e é aí que promove uma contradição. O que seria então o mecanismo de defesa? Mecanismo de defesa é uma denominação dada por Freud para as manifestações do ego, lembrando que manifestação do ego que tem raiz no inconsciente, diante das exigências das outras instâncias psíquicas. Quais são as outras instâncias psíquicas? O id e o superego e o meio externo. Os mecanismos de defesa do ego, algum deles são a projeção, a formação reativa, a racionalização, a negação, o isolamento, deslocamento, regressão, sublimação, recalque ou repressão. Os mecanismos de defesa do ego são processos inconscientes desenvolvidos pela personalidade, os quais possibilitam à mente desenvolver uma solução para conflitos. Quais conflitos? A ansiedade, a hostilidade, impulsos agressivos, ressentimentos e frustrações não solucionadas ao nível da consciência. Posteriormente, Freud ampliou o conceito de mecanismo de defesa, aplicando-o tanto a situações normais quanto patológicas. Nas patológicas, nas quais um método especial de defesa protege o ego contra exigências instintivas. A indicação para uma patologia é, via de regra, qual é a indicação então para uma patologia?
A via de regra é a questão do excesso e o prejuízo que está causando na vida daquela pessoa. Temos também os mecanismos que talvez nós poderíamos chamar maduros de defesa. Quais seriam? Uma renúncia altruística, arrolada por Gabbard, sublimação, de acordo com Fenikel, é um dos mecanismos mais eficazes na medida em que canaliza os impulsos libidinais agressivos para uma postura socialmente útil e aceitável. O humor, Freud discute pela primeira vez a respeito das formas de comicidade em 1905, na obra Os Xistes e sua relação com o inconsciente. E a simbolização, que é um deslocamento com ressignificação daquilo que outrora provocava sofrimento. A existência do inconsciente pode ser comprovada pelo fenômeno, por exemplo, da memória. Nós só temos uma consciência momentânea de parte muito pequena das nossas lembranças. Pelo hábito, agimos sem termos consciência disso, repetimos comportamentos e ações sem saber o porquê. Nos sonhos, onde nossos desejos reprimidos expressam-se espontaneamente, e no discurso, através da linguagem ou o corpo sendo encenado. Como assim? No discurso da linguagem e no corpo sendo encenado. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa, um sujeito, está falando que ama enlouquecidamente a sua mulher, mas ao mesmo tempo que ele está falando, está discursando sobre isso, ele está, por exemplo, socando, esmurrando a parede ou uma almofada que está ali com ele. Esse movimento de apertar, de esmurrar, ele não tem consciência disso. Ele está falando e está ouvindo, sobre o amor, mas essa expressão corporal dele, ele não percebe, ele não vê. Aí é que entra o papel do analista para apontar e mostrar essa ambivalência. O inconsciente também pode se manifestar através dos sintomas, e estes sintomas são particulares para cada pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem uma história de vida. Nós adultos somos conduzidos pelos restos e rastros dos registros do nosso inconsciente. Freud já dizia, nada é meramente psíquico ou meramente somático.